Gleice, em nome de Jesus, filho. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Estou feliz nesse dia tão especial para mim, porque o nosso pastor está ontem, né? Aliás, completou mais um aninho de vida para a honra e a glória do Senhor Jesus. E eu confesso que para mim ele é meu pai na fé também. Logo quando eu cheguei aqui já era nosso pastor, né? E graças a Deus o Senhor honrou, dando mais um ano de vida. E eu creio que vai se prolongar cada dia mais e mais. Quem crê que Deus vai prolongar? Amém. Então recebe, pastor Agostinho, é de Deus, viu? Repete comigo. Deus de providência. Deus vai mandar providência. Deus vai mandar providência. Olha para o irmão do lado e diz, não se preocupa. Não se preocupa. Deus vai mandar providência. Eita Jesus. Por favor, irmãos, abra vossas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 7. Quem achou diz amém. Amém. Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse, eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, podia-se-á fazer isto? E ele disse, eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Amém. Só até aqui, meus amados irmãos. Diz assim comigo, cuidado com a incredulidade. Cuidado com a incredulidade. Meus amados irmãos, aqui nós vemos um texto vindo da parte de Deus para nossas vidas, que diz respeito sobre provisão. Nós sabemos que uma das coisas que o ser humano mais necessita nesta terra são das providências de Deus. Por quê? Porque através das providências de Deus, nós podemos ver, contemplar que o Senhor está conosco. É tão certeza que quando a gente passa por alguma tribulação, quando nós passamos por perseguições, nós olhamos para o céu e diz, Senhor, manda a tua providência. Então Deus abre os céus e manda o nosso socorro. Aí o que é que acontece? Nós glorificamos ao nome do Senhor Jesus. Mas tem um trem, meus amados irmãos, que impede a providência de Deus em nossa vida, que se chama murmuração. Os meus amados irmãos que lê a Bíblia, que entende da palavra, vai entender que Israel eles não entraram na terra prometida, alguns, por causa desse negócio chamado murmuração. Ou seja, os murmuradores não entrarão no reino de Deus. Então dá para se entender que a murmuração impede do crente receber a provisão. E aqui nós vemos, meus amados irmãos, um texto que diz respeito sobre provisão de Deus. Para quem não entende desse texto, para quem nunca leu, vai contar o seguinte, essa história. A Bíblia vai mostrar que o rei da Síria, Ben-Hadad, era um rei que Deus ele tinha permitido que ele se exaltasse naqueles dias para sitiar Israel. Por quê, presbítero? Por causa do pecado de Israel. Em todos os tempos Deus levantava os seus profetas. Em todos os tempos Deus levantava homens de Deus. E no caso, nesses dias, era Eliseu. Mas Deus levantava os profetas e chegava até Israel dizendo, se converta dos seus pecados, se converta dos seus maus caminhos, abandone a Baal, abandone os postes ídolos de Aserá, derrube esses altares nos altos, porque Deus não está se agradando. Mas quando o povo teimava, o que acontecia? Deus levantava reis inimigos para sitiar Israel. Então é esse caso que está acontecendo aqui. Deus ele levanta o rei Ben-Hadad para que ele comece a sitiar Israel. Mas ele se esqueceu de uma coisa, que naquela cidade ainda existia um profeta do nosso Senhor Deus. Aleluia. Irmãos, quando tudo parece difícil, quando tudo está dando errado, mas se tem um profeta naquela cidade, Deus ainda fala com o povo. Se tem profeta na casa, se prepara que Deus ainda fala com a igreja. Se tem profeta na casa de Deus, se prepara porque Deus não esquece Israel. Você pode estar dentro do maior pecado, mas se Deus levantou um profeta para te alertar, é porque Deus ainda te ama. Aí Ben-Hadad ele se levanta, diz as escrituras sagradas, aí eles começam a cercar a Israel, fecha todas as brechas que Israel poderia sair,
tinha um portão na frente, tinha um portão atrás. Aí o que acontece? Ben-Hadad cerca toda a redondeza de Israel, os muros de Jerusalém, e impede que Israel saia para fora e comece a fazer os seus comércios. Então dá para entender o quê? Que o povo de Israel começa a passar fome. O povo de Israel fica sem provisões, sem providências. Por quê? Porque se ele abre o portão, o rei entra. Se ele abre o portão de Israel, aí o rei invade tudo e acaba com a nação de Israel. Aí o que acontece? O povo começa a padecer fome. O povo começa a sentir fome, porque não tinha mais alimento. Aí a Bíblia vai dizer que o povo começava a comprar, versículo 25 do capítulo 6 de 2 Reis, vai dizer o seguinte: e houve grande fome em Samaria, porque eis que cercaram até que se vendia uma cabeça de jumento. Preste atenção, irmão. Uma cabeça de jumento por 80 ciclos de peças de prata, e uma quarta parte de um cabo de esterco de pombos por 5 peças de prata. Olhe para cá, meus irmãos, para vocês entenderem. Já pensou? Eu, pastor, particularmente eu não gosto de comer nem carne de porco, nem muito carne de boi. É de mim mesmo. A Juliana entende. Lá em casa é só peito de frango, então um bifezinho. Não é porque eu sou importante não, é porque não entra em mim. Agora imagine o povo comer uma cabeça de jumento. Imagine, mas cabeça de jumento até que vai, pastor, porque na Índia o povo come de tudo. Mas imagine o povo comer um pouquinho de fezes de pombo. É cruel, irmãos. A fome que o povo estava passando naquela sociedade. Aí o povo chegava aqui na comercialização, aí o povo olhava aqui na feira, uma cabeçona bem grandona de jumento. Quanto é isso aí? Não, é 8 ciclos de prata, comprado. Hoje, aí o povo dizia, vai ter festa aqui, povo de Israel. Por quê? Porque eu comprei uma cabeça de jumento para nós comer. Aí os povos mais pobres, chegava lá, não dá para comprar não. Rapa aqui as fezes do pombo, vai ser como farinha para nós comer. Quando o povo insiste de viver no pecado, vai comer cabeça de jumento e comer esterco de pombo, até se colocar na presença de Deus e reconhecer que quem dá a provisão é Deus, até reconhecer que quem dá o alimento é o Senhor dos Exércitos. Levanta a tua mão para o céu, meu amado irmão. Levanta a tua mão para o céu bem alto e recebe o que eu vou falar aqui neste momento. Tu não está passando fome por quê? Porque Deus está enviando a provisão. Tu não está com fome por quê? Porque Deus está enviando para tu agora nesse momento a provisão, aleluia. Deus está dizendo nesta noite: você não vai comer esterco de pombo, você não vai comer cabeça de jumento, porque diz o Senhor dos Exércitos, porque eu enviei profeta nesta noite para te alertar, porque Deus vai trazer provisão para você nesta noite. Aramassuri declama. Aí Ben-Hadad dizia: vai ter que abrir esse portão a qualquer momento. Vão ter que abrir, eles não vão morrer de fome. Eles não vão morrer de fome. Vão ter que abrir esse portão a qualquer momento. Aí a Bíblia diz que o rei, morrendo de fome, começa a andar assim por cima das muralhas desse jeito. Fica andando. Aí quando ele olha para baixo, uma mulher: meu rei, socorre, por favor. Aí ele olha para baixo assim: quem está clamando por mim? Aí a mulher: sou eu, meu senhor, por favor, socorre. Escuta o que eu vou te falar. A situação de quando a pessoa está no pecado, preste atenção. Aí a mulher começa a clamar: Senhor, me socorre, meu pai. Aí olha para baixo: quem está clamando por mim? Sou eu, Senhor, a tua serva. Aí o rei fala assim: se Deus lá do alto não escuta esse povo de Israel, por que é que eu vou ter solução para você? Mas faça o seguinte, responda, diga o que você tem para me dizer. Aí a mulher vai lançar uma causa para o rei. Que causa é essa, presbítero? Preste atenção, a fome como era gravíssima. Aí a mulher olha para si: não, meu senhor, é o seguinte, eu e a minha amiga, nós temos nossos filhos, uma criancinha pequena. Aí nós entramos em um acordo para poder eu cozinhar o meu filho e nós se alimentar dele, e amanhã ela vai cozinhar o filho dela. Aí aconteceu: matei meu filho, a mulher falou. E o rei olha, só olhando assim a situação: matei meu filho, cozinhemos, comemos a noite inteira, pescoço de criança, pé de criança, braço, músculo, peito de criança. Aí quando foi no outro dia, a mulher vazou fora com o menino. Ou seja, ela ficou lá no vácuo, perdeu, porque a outra foi embora. Aí ela achou injustiça, então foi correr para os pés do rei. Aí quando o rei escuta isso aí, a Bíblia diz que ele rasga suas vestes
e começa a clamar: que miséria é esta? Amanhã, se a cabeça de Eliseu não tiver no seu pescoço, eu não sou rei de Israel. Ou seja, o rei estava jogando para cima de Eliseu uma praga, porque Deus tinha enviado por causa da desobediência do povo de Israel. Ou seja, preste atenção, irmão, quando nós abandonamos a palavra de Deus, o que é que acontece? Vai comer cocô de pombo, vai comer cabeça de jumento, vai ser humilhado por Satanás. Por quê? Porque abandonou a presença de Deus, abandonou os mandamentos da palavra de Deus. Mas nesta noite Deus quer refazer esta aliança. Deus nesta noite quer refazer esta aliança que provavelmente você quebrou nesta noite, e Deus quer fazer você comer maná do céu. Nesta noite, pastor Giovanni, presbítero José, diácono Antônio do Portão, igreja, nesta noite Deus está enviando o seu maná do céu para mostrar para a igreja que quem cuida de você é o Senhor dos Exércitos. Bate palma para Jesus, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Aí o rei começa a dizer: meu pai, que miséria é esta, Jesus? O que está acontecendo? E o rei Ben-Hadad lá fora, comendo do bom e do melhor. Enquanto as mulheres de Israel sacrificavam seus filhos para comer, enquanto os comerciantes comercializavam cocô de pombo e cabeça de jumento para o povo comer, Ben-Hadad comia bolo. Ben-Hadad comia aquelas farinhas das melhores que saía das provisões lá de fora, bem pertinho de Israel. Ben-Hadad comia do melhor mel que poderia comer. Diz assim, repete comigo: a provisão está bem pertinho. A provisão está bem pertinho. De novo, a provisão Está bem pertinho. Aleluia. Estou querendo me arrepiar aqui agora, pastor. Aleluia. A provisão está bem pertinho, mas está em território inimigo. Aleluia. Mas você vai ter que lutar para poder conseguir essa provisão. Enquanto Israel passava fome, Ben-Hadad se alimentava do bom e do melhor. Enquanto o povo estava comendo cocô de pombo, Ben-Hadad pegava ali aquela varinha, melava no mel e colocava na boca. Ben-Hadad pegava um bolo de morango, botava o morango na boca e dizia: enquanto o povo de Deus está morrendo de fome, nós está aqui com a barriga cheia. Mas repete comigo: é por pouco tempo, inimigo de Deus. Repete: é por pouco tempo. É por pouco tempo, meu amado irmão, que o teu inimigo vai ficar fazendo inveja a você, porque Deus está enviando provisão nesta noite. Deus está enviando providência de Deus. Aleluia. Se lembra de Elias? Aleluia. Em 1 Reis, bem pertinho, só voltar um livro atrás, capítulo 19, a Bíblia diz, preste atenção, dentro do texto, meus amados irmãos, a Bíblia vai dizer que Elias, depois de ter matado os 450 profetas de Baal e os 400 de Aserá, a Bíblia diz que Jezabel diz que, portanto, assim faça com Elias o que fizeram com meus profetas, se amanhã estiver vivo. Ou seja, lançou uma praga, uma ameaça para Elias. Aí a Bíblia diz que Elias começa a fugir, com medo da presença de Jezabel. E ele anda até o deserto. Aí a Bíblia diz que ele se encosta num pé de zimbro. Repete comigo: pé de zimbro. Ele se encosta num pé de zimbro, aí começa a pedir a morte ali. Aí fica naquela sombrinha pacífica. Só que Elias se esqueceu de uma coisa, meu amado irmão: que o pé de zimbro, segundo os historiadores, ele não nasce de forma alguma no deserto. Aleluia. Antes de Deus mandar a providência, aquele pé de zimbro já era uma aliança de Deus com Elias, para provar que mesmo a tribulação, mesmo a perseguição, Deus estava cuidando de Elias. Aleluia. Às vezes você pode estar passando fome, mas olha para cima, meu amado irmão. Esta sombra que está sobre a tua cabeça já é uma providência de Deus na tua vida. Esta sombra que está sobre o seu teto já é uma providência de Deus cuidando de você. Aí Elias tira um cochilo, aí chega um anjo, coloca ali uma vasilha de água, coloca um pedaço de pão, ele come e ele começa a dormir novamente. Aí passado um pouquinho de hora, a Bíblia diz que o anjo chega novamente, coloca um pouquinho de água, coloca um pouquinho de pão, e ele come novamente, as suas forças começam a se renovar.
E através daquele pão a força de Elias foi se renovando, foi se renovando. Se alimenta desse pão, meu amado irmão, para tu ser renovado. Se alimenta desse pão para a tua força ser restaurada. Se alimenta desse pão que se chama Jesus Cristo. E tu vai caminhar 40 dias, aleluia, na força desse pão. Aí a Bíblia diz que após Elias ter comido esse pão, bebido esta água, Elias começa a caminhar. Na força desse pão, ele anda 40 dias até chegar no monte aonde Deus falou com ele. Quem conhece o Diácono Antônio, está no portão aqui, levanta a mão. Quem conhece? Todo mundo sabe que ele vende pão, né? Às vezes ele vende o pãozinho dele, eu como aquele metade do pãozão grandão, quando é 9 horas eu estou com muita fome. Mas o pão de Deus, o homem caminhou 40 dias com a força desse pão, aleluia. Deus está mandando providência para crente nesta noite, aleluia. Ei, crente, Deus está dizendo, não vai faltar a farinha na tua panela, não vai faltar o azeite na botija, porque Deus está cuidando de você, Deus está cuidando, Deus está restaurando. Aonde está faltando aí, levanta a mão para o céu, irmão. Aonde está faltando na tua casa, Deus vai multiplicar. Aonde está faltando, faz como Eliseu. Ei, mulher, tu pede vasilhas emprestadas, mas não pouca, mas muita. Aí ela pede as vasilhas emprestada. Aí ela vai dizendo, menino, me dá uma vasilha, ele enche. Menino, me dá outra vasilha, ele enche. Aí ele diz, menino, me dá outra vasilha que está derramando aqui. Não, mãe, acabou as vasilhas e ainda está derramando da providência de Deus. Aleluia. Recebe nesta noite. Deus está mandando providência nesta noite. É para receber, igreja. Abre o coração. Deus está mandando providência. Vai pedindo emprestado aí, ó. Vai pedindo emprestado as vasilhas. Vai pedindo emprestado, porque Deus vai fazer transbordar o que está faltando na tua casa. É só para quem crê, irmãos. 40 dias com a força de um pão. E ele ficou na presença do Senhor. Ou seja, providência de Deus. Repete comigo, providência de Deus. Aí voltando para o texto de 2 Reis, capítulo 7. A Bíblia diz que o povo estava muita fome. Semelhante àquele portão. Tinha 4 leprosos. 4 leprosos. Aí eles ficavam no portão esperando abrir, mas ninguém abria, porque ninguém era doido, para poder não deixar o Ben-Hadad entrar. Aí eles olham um para o outro e falaram, mas se entrar, nós conseguirmos entrar, a gente vai morrer de fome. E se tivesse comida, eles iam botar nós para fora de novo, somos leprosos. Surgiu aqui uma ideia, vamos fazer um negócio? Aí os outros 3 olhavam para o que estava falando, sim, que negócio é esse? Aí o que estava lá do lado olhou assim, bora para o acampamento de Ben-Hadad que está bem pertinho ali, bem pertinho, bora para lá? Aí a gente vai pedir, se ele deixar nós ficar com ele, a gente fica. Se ele matar nós matamos. Nós estamos tudo condenados mesmo por essa miséria de enfermidade. Bora para lá. Aí a Bíblia diz que eles foram em direção, caminhando para lá. Se lembre da profecia de Eliseu, que ele falou. Então disse o profeta Eliseu, versículo 1, capítulo 7. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Preste atenção. Aí eles começam a caminhar. Aí eu não consigo entender assim, porque eu não estava lá, mas vamos usar nossos olhos à fé. Tem uma descida assim, ó, até chegar ao acampamento dos Círios. Uma descida. Aí os 4 homens caminhando bem ligeiro para poder chegar lá e satisfazer a fome. Bem ligeiro. Aí o outro pegava ele, tropeça, não, corre aí, eu sei que está doendo a ferida, mas corre que está bem pertinho. Aí a Bíblia diz que Ben-Hadad estava lá no meio do acampamento sírio, festejando, comendo do bom do melhor. Aí ele começa a escutar um negócio assim, um ruído. Aí o povo na festa, batendo tambor e tudo lá. Aí o Ben-Hadad toca aqui no comandante do exército aqui, é nos olhos da fé. Não está escrito, mas pelos olhos da fé. Bate no ombro aqui do comandante aqui, aí diz, ele está escutando esse ruído aí, não? Que ruído? Aí todo mundo fica em silêncio. Aí ele escuta aquele ruído. Brum, brum, aquele ruídozão. Aí, eita menino, o negócio ali tá cruel. Ali o povo pro lado do acampamento dos israelitas. Eles falaram com os heveus e falou com os reis do Egito, fizeram aliança e tá vindo matar nós aqui e pegar todos nós. Ei, quer saber de uma coisa? Eu não vou ficar aqui não. Todo mundo vaza daqui, porque senão a gente vai morrer pelos israelitas. Aleluia. Aí a Bíblia diz que eles correm com medo o mais rápido possível. E esse tropel de guerra, sabe o que era? Eram os 4 leprosos que estavam indo para lá. Aleluia.
aleluia. No ouvido do teu inimigo, meu amado irmão, Deus vai fazer um pequeno ruído ficar grande para ele fugir diante de você. Recebe aí porque é profético. Na presença do servo de Deus, Deus vai fazer esse pequeno ruído ficar grande para provar e por amor a você e por amor do profeta. Aleluia. Se tem profeta na casa, meu amado irmão, Deus vai trazer provisão. Se ainda tem profeta na cidade, Deus vai trazer restauração. Então recebe aí nesta noite o que você está necessitando. Recebe porque é de Deus. Recebe, recebe. Lá vem os 4 leprosos e o rei. Vamos correr daqui porque lá vem 2 reis unidos com Israel. Mas ali era a providência de Deus. Levanta a mão para o céu. Levanta a mão para o céu porque Deus está falando. Eita, ramanagassuri declame na agracébia. Nesta noite, meu amado irmão, Deus vai trazer agora a providência que está faltando na tua casa. Deus vai trazer a providência que está faltando. Mas você tem que crer nesta noite. Tem que crer para receber. Tem que crer. Larga essa murmuração. Larga essa vida de murmurador. Porque Deus só vai trazer a provisão para aqueles que acreditam. Para aqueles que acreditam. Glorifica a Deus para me ouvir. Quem que acredita nessa palavra? Quem acredita nessa palavra, levanta a tua voz. Eu quero ouvir igual Josué. Aquele grito que derrubou a muralha de Jericó. Glorifica. Glorifica, meu amado irmão. Levanta a tua adoração. Porque só é para quem crê. Só para quem crê. Ramanaglassuri declama araglacébia. Só para quem crê essa palavra. Através da tua glorificação, as muralhas vai cair por terra. Através da tua glorificação, a murmuração vai sair. E Deus vai mandar a providência. Suri declama. Eita, aleluia. Deus está faltando feijão na minha casa. Amanhã Deus está mandando provisão. Aleluia. Deus, a gasolina está cara e meu tanque está na reserva. Deus vai multiplicar essa gasolina. Mas Deus vai mandar providência. Por amor a você. Por amor a teu, o servo de Deus e o profeta. Aleluia, Deus. Xaramassúria. Ben Haddad, ele começa a ouvir aquele ruído. Não sei vocês aqui, mas eu vou me embora porque eu não quero morrer. Aí quando a Bíblia diz que os 4 leprosos chegam no arraial, tudo vazio, tudo deserto. O que é que está acontecendo aqui? Eles, olha, eu ia falar com os homens aqui de paz para me ficar aqui, e os caras foram embora. Aí a Bíblia diz que eles começam a colocar os ouros no bolso. Aí pegando os ouros, botam no bolso. Aí a Bíblia diz que ele começa a botar a comida na boca, até, creio que quase saiu pelos narizes, tanto colocar a comida na boca. Aí eles falam assim, não é justo, depois de um dia de glória que Deus deu para Israel, nós ficar com tudo isso aqui. Vai lá até o rei e fala para ele o que aconteceu aqui. Aí um foi e voltou para ele, só que o rei incrédulo não estava acreditando. Aí o que ele diz? Não, para poder nós não morrer, porque o homem acabou com tudo, vai só 2 soldados mesmo ali. Bota só um carro aqui real, para poder entender que é como se fosse uma comitiva. Se morrer aquele, vai participar daqueles que morreram na fome. Mas manda, pode mandar. Aí foi, um carrinho, um pouquinho de soldado, chegou lá, tudo vazio. A provisão bem pertinho, meu amado irmão, tudo vazio. Aí ele volta para lá e o povo começa a ir até o acampamento do Ciro e traz a provisão que Deus tinha preparado para eles, cumprindo a profecia do profeta Eliseu, dizendo que amanhã, por volta dessas horas, cada um vai comer o seu mantimento da medida certa. Aleluia. Aí, a partir de hoje, escuta o que eu estou falando, a partir de hoje, Israel não come mais cabeça de jumento. A partir de hoje, Israel não come mais cocô de pombo, porque Deus enviou a provisão. Aqueles que te humilhavam não vai humilhar mais. Aquele que te humilhava não vai humilhar mais, porque Deus, ele vai tomar do inimigo para te dar por amor a você nesta noite. Aí aquele murmurador, aquele capitão lá, aquele homem, soldado, aí a Bíblia diz que ele estava mesmo no portão. Aí ele escutou a providência, estava no portão da cidade. Quando o povo de Israel ouviu que tinha provisão facinho do outro lado, aí eles arregaçaram o portão, atropelaram aquele homem e aquele homem morreu atropelado. Por quê? Porque murmurou e não acreditou na palavra do profeta. Aleluia, Deus. Longe de você, meu amado irmão, de murmurar. Longe de você colocar esse trem chamado murmuração na tua boca. Porque quando Deus promete, Ele cumpre. Quando Deus promete, Ele cumpre. Lembra de Abraão? Quando Deus falou que ele seria pai de multidões. Mas como assim, Senhor? Como é que eu vou ser pai de nações? Pai de multidões? Como é que o Senhor vai concretizar isso? Abraão, somente crê. Sai dessa tua parentela. Sai deste povo que te atrasa. E se você fizer isso, eu vou levantar o teu nome sobre esta terra. Mas tem que crer na promessa. Tem que crer na promessa.
promessa, aleluia. Quando Deus pedir para você sair de algo, saia o quanto rápido possível. Enquanto você ficar nesse lugar que Deus pedir para você sair, as bênçãos de Deus vai ser retardadas na tua vida. Tem que sair. Se Deus diz sai desse lugar, então sai desse pecado. Se Deus diz põe um fim nesse pecado e a providência vai surgir, então começa a sair desse pecado, que Deus vai mandar provisão, aleluia. O povo de Israel tudo lá passando fome, em Êxodo, tudo morrendo de fome. Aí Deus ali falou para Moisés: Moisés, esse povo está murmurando demais, eu vou mandar a provisão para ele. A partir de amanhã, manda todo mundo sair para fora, eles vão ver a providência de Deus aí fora. Aí o povo lá morrendo de fome vai dormir. Quando amanhece no outro dia, sabe o que é que acontece? Ele olha no chão, a Bíblia diz que vê como se fosse um nascimento de coentro no chão, que vinha como se fosse o orvalho. Quem conhece orvalho aqui? Levanta a mão. Quem conhece o orvalho? É o famoso sereno que nós conhecemos no Ceará, o sereno da noite. Aí vai cair naquela chuvinha que ninguém vê, mas se deixar a moto lá fora fica toda molhada. Aí aquela semente ia caindo como se fosse aquela neve, como se fosse um orvalho. Aí quando ele sai para fora, ele olha no chão, aí ele olha, que negócio é esse no chão branco, parecido semente de coentro. Aí a Bíblia diz que ele se agacha, quando ele pega no chão e bota na boca, tinha gosto de bolo, a comida de Deus, aleluia. Não é para entender, é para crer o que Deus está fazendo, aleluia. Não é para entender, eu olho para o chão, meu Deus, o que negócio é esse, meu pai? Que negócio é esse branco? Aí Deus está dizendo, meu filho, não é para quê? Não é para entender, é só para crer nesta noite. Começa a comer, que foi eu que mandei para você. Não é para entender, é só para crer. Porque Deus, na matemática de Deus, 1 mais 1 não é 2 não. 1 mais 1 é 10, 1 mais 1 é 4. Porque Deus vai além do impossível para mostrar que Ele é Deus na tua vida. Deus, ele trabalha dessa forma, meu amado irmão. Aí o que é que acontece? Deus falou, olha, fala para o povo, só pega a medida certa. Coloca aqui nessa vasilha aqui, a medida certa. Vai comer só o que dá por dia. Amanhã eu vou mandar mais. Nada de deixar para outro dia. Só que o povo, meu amado irmão, murmurador, rei, o povo tão amaldiçoado ali, aquele povo teimoso, desobediente a Deus. A Bíblia diz que ele começa até a encher os bolsos aqui, bota tudo nos vasos, aqui, eu vou comer, meu Deus, vou comer até de madrugada. Aí bota em tudo que é canto, quando é no outro dia tá cheio de bicho, porque Deus falou que era só pro dia, mas ele queria guardar pro outro dia. Aleluia. Deus, ele envia provisão, mas se não vigiar, meu amado irmão, Deus retira a provisão. Tem que vigiar. Aí a Bíblia diz que após os homens saírem com medo daquele tropel dos 4 leprosos, Deus faz com que Israel saia de lá e pegue a provisão. E a Bíblia diz que Ben-Hadad ficou lá no seu cantinho, não quis mais saber de Israel, porque ficaram com medo, aleluia. Aí Deus enviou a provisão aonde estava faltando, aleluia. Livro dos Salmos 104, versículos 14 e 15 vai dizer: é o Senhor que faz crescer o pasto para o gado. Preste atenção, recebe aí, ó. É o Senhor que faz crescer o pasto para o gado. E as plantas que os homens cultivam para a terra tirar o alimento é do Senhor. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe faz brilhar o rosto, e o pão que sustenta o seu vigor. Ou seja, a provisão é de Deus, o alimento é de Deus, o vinho é de Deus, aleluia. As plantas que crescem é de Deus. Para quê, meu amado irmão? Para poder te alimentar, para poder cuidar de você, para poder ver teu rosto feliz, para poder ver você uma pessoa nova, uma pessoa viva e eficaz. Tudo isso, meu amado irmão, é provisão de Deus, aleluia. Nunca faltou nada na tua casa, por quê? Porque Deus envia provisão. Nunca faltou nada no teu alimento, no teu celeiro, por quê? Porque é Deus que envia a provisão. Aleluia. Aleluia, Deus. Eu contei essa história no dia que eu estava dando a escola bíblica, de um dia que teve um culto bem grande lá no interior. A mulher disse, não é para comer nada. A mulher disse, não é para comer nada, fica o dia todo jejuando. Aí tem comida aqui para dar e vender. Aí meu irmão lá acreditou na conversa. Aí ele passou o dia todo sem comer nada, o bichinho fica amado. Só que eu nunca fui assim, eu sempre gostei de dar lugar ao alimento. Aí eu comi minha merenda, comi a comida de boa. Aí jantei antes de ir pro culto. E quando chegar lá eu como de novo, eu disse. Eu tinha uma fome medonha, irmão. Agora não sou assim mais não. Quem me convidar para sua casa para me almoçar, só compre bastante verdura e tá bom demais, não precisa nem de carne. Aí fui para lá. Mas meu irmão, eu e meu irmão morrendo de fome, que tava tremendo o bichinho, né? Aí quando chegou lá, o pai disse, ei, toma 50 centavos pra tu, 50 centavos pra tu, aí tu compra lá bombom pra vocês lá. Aí tá certo, nós botamos no bolso, chegou lá, a mulher assando lá uma carne de porco lá na grelha, rodando o bichão lá.
Aí, meu irmão, eu quero um bicho desse daí vir comer, tô morrendo de fome, minha mulher. Ainda bem, porque aqui tem pra um bocado de alimento aqui. Aí quando ele pega, não vai colocar na boca, a mulher diz, R$3. Aí ele tira da boca, como é que é? Não é de graça não a provisão aqui? Não, é R$3. Aí depois eu volto aqui. Aí meu irmão ficou com raiva, pegou 50 centavos, botou até na oferta, nem bombom não comprou ele. Aí foi pra casa, chegou lá, tinha uma panelão de baião esperando lá por nós, né? Eu já tinha comido mesmo. Aí quando ele abre a panela de baião assim, a tampa, aí sai uma barata de dentro. Meu Deus. Passou a noite, o dia todo com fome, dormiu com fome. Mas no outro dia, por causa que ele se humilhou naquele dia, Deus enviou a provisão. Ele se alimentou, comeu bem direitinho e nem desfaleceu o bichinho. Por quê? Porque estava indo fazer a obra de Deus. Passou fome o dia todo, tinha barata no baião. Mas Deus deu a provisão porque ele foi fiel e não murmurou, meu amado irmão. É desse jeito. Hoje está passando fome, hoje não tem nada para comer, tem barata no baião. Mas Deus está dizendo, fica na posição, porque amanhã tem provisão chegando aí, ó. Olha a provisão de Deus chegando aí como se fosse chuva. Olha aí como se fosse chuva, a providência de Deus chegando. Vai cair dentro do teu alpendre a provisão de Deus como se fosse água, mas só vai cair se continuar firme, se não murmurar. Recebe aí, porque Deus é Deus de provisão. A Bíblia diz, o salmista Davi diz, foi moço, agora sou velho, mas eu nunca vi um justo mendigar o pão. Por quê? Porque Deus está cuidando, Deus está zelando, Deus está olhando para você e diz, eu estou cuidando de você, meu filho. Hoje tem fome, mas amanhã tem providência de Deus chegando na tua vida. Amanhã tem providência de Deus chegando no teu alimento, na tua casa, mas não vai morrer de fome. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus está requerendo mais de crente nesta noite. Aleluia. Deus está dizendo, eu preciso que alguns que estão aqui volte ao primeiro amor, mas para poder mandar providência. Aleluia. Desde o dia que eu fui consagrado ao presbitério, que eu estou lendo bastante a palavra de Deus, orando bastante, subindo aquele monte, fazendo a diferença. Por que eu estou fazendo a diferença? O inimigo levantou uma grande tribulação na minha casa, jogando enfermidade. No trabalho fui perseguido bastante, mas em um momento eu não estou murmurando. Por quê? Porque se está acontecendo isso, é porque eu estou pertinho de Deus. Aleluia. É porque Deus está comigo. Irmão, quando o crente está sendo perseguido, pastor Ivani, presbítero José, irmãos aqui embaixo, é porque ele está bem pertinho de Deus. Eu vi uma imagem bem legal. Não tem essa lâmpada? Quando a gente acende ela, não atrai besouros para ela? Se ela estiver apagada, nenhum besouro vem. Mas quando a luz está acesa, ó, lá vem as setas, lá vem as perseguições, lá vem os besouros tentando atingir aquela lâmpada. Por quê? Porque está aceso, porque tem energia. Então a energia do crente, meu amado irmão, vai atrair os inimigos para tentar te derrubar, para tentar apagar a tua lâmpada. Mas permanece fiel, porque se você continuar aceso, Deus vai mandar providência a você. Quem recebe de Deus essa palavra, meu amado irmão? Quem recebe de Deus essa providência? Repete comigo, a partir de hoje eu não vou murmurar. Então recebe de Deus a providência. Sou grato a Deus por essa oportunidade em nome de Jesus.